o pré-candidato Fábio Lauck. E, como sempre, a nossa primeira pergunta dentro do tema saúde, e a gente chega a ser repetitivo, mas é necessário. Felizmente, o Brasil vive um momento aí complicado quando se fala de saúde pública. Cada vez mais reclamações, o Sistema Único de Saúde deveria funcionar, mas infelizmente é alvo de muitas críticas, tendo em vista aí a ineficiência desse sistema. É necessário que o Estado, e quando eu falo Estado, me refiro tanto à União quanto o Estado e município, promova aí ações que visem amenizar o sofrimento da nossa população. Eu começo a entrevista perguntando ao pré-candidato Fábio Lauck como é possível organizar e promover a saúde pública de uma forma que atenda às necessidades da população do município. Muito boa tarde, Fábio Lauck. Boa tarde, Jota. Boa tarde, amigos da Mundial. Olha só, nós temos um sistema de saúde já implantado em Luiz Eduardo Magalhães. Nós temos a UPA, nós temos a Policlínica, nós temos o Gileno de Sá e vários postos de saúde. Eu entendo que nós temos que aumentar as especialidades da nossa Policlínica, nós temos que ampliar o nosso Gileno de Sá. Jota, nós temos também o LACEN, que está em obras há muito tempo e não terminou. E eu até espero que nessa gestão eles terminem isso. A lavanderia municipal. E uma coisa muito importante, no meu ponto de vista, é o seguinte: nós precisamos sentar com os funcionários da saúde, essas pessoas brilhantes que estão dia a dia, os médicos, os enfermeiros, essas pessoas que de fato recepcionam todas as pessoas que necessitam do auxílio da saúde municipal. E com isso, juntos, desenvolvermos um plano municipal de saúde adequado, ouvindo a população de Luiz Eduardo Magalhães, as carências e as deficiências da nossa população. E nunca podemos esquecer que o primordial de tudo são as pessoas. São elas que, de fato, precisam estar sendo bem tratadas e cuidando das pessoas que carecem da saúde no nosso município. Eu entendo que a gente tem que desburocratizar um pouco o serviço na parte da saúde. Eu acho que tem que abrir um pouco as portas da Secretaria de Saúde e ter um atendimento mais pessoal, olhando olho no olho dos pacientes. Fábio Lauck, muitos pré-candidatos já, de certa forma, prometem a construção de um hospital aqui em Luiz Eduardo Magalhães. É visível que o município não pode ficar sem um hospital, tendo em vista o número de habitantes e a demanda na área de saúde. Em relação à construção de hospital, o senhor entende que é possível? Claro que é possível e é necessário. Isso é lamentável que, infelizmente, ainda nós não tenhamos esse hospital. Precisamos fazer parcerias. Nós temos cidades vizinhas que utilizam, inclusive, a nossa saúde pública municipal, como a própria Barreira, São Desidério, Riachão das Neves, Formosa do Rio Preto, Correntina, que são pessoas que estão do Rosário e vêm para cá, Placas, Roda Velha. Então a gente tem que estudar com essas pessoas que, com isso, com esses executivos municipais, nós estaremos inclusive desafogando o HO. Que quando nós temos uma emergência aqui de alta complexidade, se não tiver sorte, não tiver uma vaga no HO, infelizmente a pessoa vem ao óbito. Então nós precisamos de fato trabalhar juntos. Quando eu digo juntos, é com a sociedade civil organizada, com os médicos, com os empresários, e fazemos uma PPP da saúde e urgentemente fazemos o nosso hospital municipal, porque nós temos conseguimos atender de pequena e média complexidade. Se tivermos algo excepcional, infelizmente vai acontecer o óbito do paciente. Tá ok, pré-candidato Fábio Lauck. Só para esclarecer aos ouvintes da Rádio Mundial FM, eu não li aqui as regras no início da entrevista, porque as regras elas já foram repassadas para o pré-candidato, né? Inclusive, agora, né, o pré-candidato não preencheu o tempo completo aí da resposta para a resposta da pergunta, né? Então, eu complementei com a pergunta dentro do tema, como está estabelecido aí dentro das regras. Indo para o próximo tema, Fábio Lauck, inclusive uma área que acredito que o senhor conhece, porque recentemente foi secretário de infraestrutura aqui do município de Luiz Eduardo Magalhães. Mas a infraestrutura em nosso município também é alvo de muitas críticas, né? A população reclama
especialmente da falta de pavimentação asfáltica em alguns bairros aqui do nosso município. É preciso também construir redes de fornecimento de energia elétrica, né, tendo em vista aqui em Luiz Eduardo Magalhães a clara necessidade do melhoramento da rede de energia elétrica, um sistema de drenagem das águas pluviais, redes de distribuição de água e tratamento de esgoto, são alguns dos componentes da infraestrutura que o nosso município, infelizmente, ainda precisa aí de grandes investimentos. Eu pergunto ao senhor, qual a avaliação que o senhor faz em relação às questões de infraestrutura no município e quais as principais ações que devem ser promovidas pela Prefeitura de Luiz Eduardo? Realmente, eu fui secretário de infraestrutura do município durante quase 6 meses. Fui desligado em abril de 2016 e, inclusive, estive à frente dessa pasta na maior chuva da história da região oeste da Bahia, dos últimos 45 anos. E você sabe disso, Jota, que foi algo excepcional, de muita chuva, que nunca se viu tanta água na história. E eu entendo que é preciso prevenir. A gente precisa se prevenir para não entrar para executar a obra depois que aconteceu. Olha só o que aconteceu às margens de direita da BR que vai para Brasília, que infelizmente causou um dano irreparável ao Rio de Pedras. O que foi isso? Isso foi falta de uma ação efetiva daquela valeta pequena que abriu e virou aquele absurdo. Esse absurdo que hoje, inclusive, está em 30 milhões de reais. Esses 30 milhões de reais é uma verba federal, mas poderia estar sendo investida dentro da nossa cidade. Então nós precisamos sim cuidar das nossas águas pluviais, precisamos aumentar a infraestrutura asfáltica, mas nós precisamos pensar primeiramente na questão das águas. Nós temos o canal do Mimoso 1, que é um problema seríssimo, que todos os anos, quando nós temos uma incidência alta pluviométrica, ele pega e transborda. E Luiz Eduardo Magalhães fica dividida em 2 cidades, porque não consegue atravessar para o outro lado. Também temos aquele problema do canal de Santa Cruz, que infelizmente, se as pessoas forem até lá dar uma olhada, abriu uma cratera de tamanhos inacreditáveis. Então a gente precisa de fato ter muita responsabilidade, porque é o futuro. Nós temos um lençol freático aqui muito importante e nós precisamos cuidar para não contaminar o nosso lençol, e precisamos cuidar da nossa água, porque a água é um bem inestimável, não tem valor. Então eu entendo que nós precisamos prevenir e não deixar acontecer, para depois de cuidar efetivamente de um dano que foi causado. Então nós sabemos os pontos, eu inclusive sei alguns pontos, nós temos algumas ruas que tem problema, a 2 de julho, a 31 de março, a Rua Ilhéus, são ruas que tem problema. A Rua Ilhéus fica no Santa Cruz, essa 31 de março fica na divisa do Jardim Paraíso com o Florais Leia, que também está causando um dano muito grande no rio, que isso abriu uma vossoroca imensa. Então nós precisamos prevenir e de fato nós iremos fazer a infraestrutura da nossa cidade, porque tem verba para isso. Se vocês entregam as obras, quando vocês pegam os financiamentos, automaticamente o novo recurso está liberado. Infelizmente, não é isso que está acontecendo na nossa cidade. Pré-candidato Fábio Lauck, o senhor comentou aí em relação ao Rio de Pedras, né? Essa situação lamentável que o Rio de Pedras está passando, né? E recuperação difícil, a verdade é essa. No entanto, o Rio de Pedras é um dos problemas ambientais que temos em nosso município. Nós temos uma série de outros problemas e eu tenho certeza que o senhor, como pré-candidato, visitando a população, já tenha conhecimento de, se não todos, pelo menos alguns dos problemas aqui em nosso município. Eu pergunto ao senhor, quais os principais problemas ambientais que percebe existir no município e quais seriam as possíveis soluções? Olha, no meu ponto de vista, o principal problema ambiental que nós temos em Luiz Eduardo Magalhães é esse lixão dentro da cidade. Isso é lamentável, é algo que nós não podemos aceitar, e isso é uma medida de urgência que precisamos tomar, porque as casas estão a mercê, encostadas no lixão. Eu quero, inclusive, Jota, fazer um agradecimento a uma pessoa muito especial, que eu tenho um carinho, uma admiração muito grande, que é a secretária de Meio Ambiente do nosso município, que graças a essa pessoa, a Fernanda Aguiar, Luiz Eduardo Magalhães está
em boas mãos, se tratando em questão de meio ambiente, porque essa mulher é uma guerreira, ela inclusive foi a que criou a coleta seletiva, que é um exemplo nacional. Ela, inclusive, tem várias autuações em vários empresários que não mantiveram uma forma adequada de usufruir da terra e do meio ambiente. Então, parabéns, dona Fernanda, eu tenho um grande carinho por você. O lixão, nós precisamos fazer esse aterro sanitário urgente. Isso é gritante, tem uma lei aí que vai até 2022, nós não vamos esperar isso, porque cada pouco coloca um fogo nisso daí. Nós temos um lençol freático aqui, nós temos o aquífero Urucuia, é um aquífero maravilhoso. Nós temos o Guarani, que já está com traço de contaminação, que é o segundo maior do mundo, e nós temos esse nosso aqui. Nós não podemos deixar que isso aconteça, que polua, porque a água é o bem natural, é o bem mais precioso que nós temos. Nós precisamos cuidar. Falando em meio ambiente, eu falei dos canais de Luiz Eduardo Magalhães, nós precisamos com urgência olhar para isso, porque todos os anos as chuvas vêm. E esse ano, inclusive, a incidência da situação pluviométrica, se Deus quiser, vai ser normal. E nós teremos o dobro das chuvas que nós tivemos esse ano. Então, quanto mais pavimentação nós tivermos na cidade universitária, no Verde Vida, no Residencial 90, toda essa água acaba vindo para o Mimoso 2, Mimoso 1 e caindo dentro daquele respectivo canal. Aqui de cima do centro da cidade também, toda esta água acaba fluindo para dentro do canal. Então nós precisamos com suma urgência resolver esse problema, porque daqui a pouco nós teremos uma morte por afogamento nesse canal. E no canal do Santa Cruz também, porque ali está causando um dano ambiental sem precedentes. E nós não podemos recorrer depois ao governo federal e mais uma vez pleitearmos 30 milhões ou 40 milhões de reais para sanarmos um dano que, por irresponsabilidade, não foi tratado no devido período. Fábio Lauck, faltando apenas 15 segundos, eu não vou fazer outra pergunta dentro do mesmo tema, eu vou então chamar aqui o próximo tema, que é economia e desenvolvimento, e que tem uma forte ligação também com questões ambientais, né? É um dilema da humanidade, né? Desenvolver-se, evoluir sem prejudicar o meio ambiente. É uma preocupação que a sociedade tem. E nós vemos aqui em Luiz Eduardo Magalhães uma ligação especialmente no que se diz em relação a indústrias dentro do município, em zonas residenciais, infelizmente causando poluição sonora, poluição do ar, mas é preciso continuar fomentando a economia e desenvolvendo. Dentro desta área, Fábio Lauck, economia e desenvolvimento, levando em consideração também o momento em que o nosso país passa, que é um momento de crise econômica, falta de emprego, fechamento de empresas, o que fazer para que o município não sofra tanto com os impactos da crise e retome a qualidade de Eldorado do Oeste Baiano? Realmente, Jota, nós vivemos um momento muito delicado no nosso país, inclusive nós, que somos praticamente da mesma idade, eu acho que não vivenciamos um momento tão catastrófico, que é uma crise política, institucional, moral e financeira. E Luiz Eduardo Magalhães, infelizmente, pelo baixo índice de chuva dos últimos 4 anos, e esse último ano foi a maior seca da história, nós tivemos a metade do histórico pluviométrico que sempre tivemos, tanto é que houve uma grande quebra na safra. Então, eu entendo que nós precisamos diversificar a nossa economia, incrementando o setor de serviços do comércio. Nós precisamos agregar valores à produção de grãos, precisamos investir na agricultura familiar. Nós temos a reforma ali, essas pessoas que estão na Vila 1, Vila 2, Vila 3, elas produzem seus respectivos alimentos, Jota, mas elas não podem vender aqui na feira porque não tem o selo. Como que pode? Essas pessoas precisam de dignidade, nós precisamos, efetivamente, o município precisa participar disso e olhar com carinho. E quero avisar para vocês, da reforma agrária, que no nosso governo, nós efetivamente teremos representantes cotidianamente junto com vocês, todos os dias, vendo as deficiências e o que juntos podemos fazer para que vocês tenham mais dignidade, podendo gerar renda e riqueza para vocês mesmos. E outra coisa, eu fico muito triste, Jota, quando nós analisamos que os pequenos empresários, os microempresários, não são favorecidos nas licitações municipais.
Essas pessoas são da nossa cidade. Nós precisamos valorizar a mão de obra de Luiz Eduardo Magalhães. Poxa, somos nós que geramos riqueza, somos nós que pagamos os nossos impostos. Então por que essas pessoas, esses empresários locais, não são valorizados? Eu quero, e na nossa gestão, nós iremos valorizar muito as empresas locais, e tem muito trabalho a ser feito em Luiz Eduardo Magalhães, e nós vamos estar diminuindo, inclusive, esse índice de desemprego, que no Brasil está em 11,5%. Em Luiz Eduardo Magalhães, você pode ter certeza que isso passa os 30%, porque nós viemos de um momento muito delicado da agricultura, e isso acaba refletindo diretamente na nossa cidade. Fábio Lauck, em relação às grandes indústrias, hoje em Luiz Eduardo Magalhães temos claramente uma deficiência no fornecimento de energia elétrica. O que fazer? Nós precisamos de fato pegar e fazer um plebiscito, nós precisamos brigar, nós precisamos ir no Estado. É lamentável que nós não podemos crescer, que o nosso centro industrial, que as empresas, várias empresas inclusive, não se instalaram aqui de tecelagem, indústrias, porque o governo não disponibiliza a demanda de energia elétrica. Então nós precisamos brigar, porque é a nossa cidade, são as nossas pessoas, é o nosso município que está sendo deixado de lado. O senhor comentou aí em relação à quantidade de desempregados que infelizmente temos no país, especialmente em nosso município. É responsabilidade do poder público combater as desigualdades sociais. E isso acaba, de certa forma, afetando em todas as outras áreas. Quando se dá a oportunidade às pessoas, elas conseguem aí melhorar de vida em todos os aspectos e, consequentemente, melhorar também o município. No entanto, em Luiz Eduardo Magalhães, nós temos aí um grande fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Há uma divisão aí enorme em relação a isso. Eu pergunto ao senhor Fábio Lauck, o que fazer para reduzir a gritante desigualdade social existente no município de Luiz Eduardo Magalhães? Olha só, como você disse, o gestor público municipal, estadual ou federal, ele tem que proporcionar ferramentas para que essa sociedade tenha a oportunidade de ser inserida no mercado de trabalho. E infelizmente, Luiz Eduardo Magalhães é uma cidade muito voltada para o agronegócio, e nós precisamos ampliar e diversificar o nosso mercado de trabalho interno. Nós precisamos ter uma economia autônoma na cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Como eu disse, Jota, nós precisamos valorizar os micro, pequenos e médios empresários da nossa cidade. Com isso estaremos gerando emprego, renda, riqueza. Essas pessoas, esses empresários estarão pagando seus respectivos impostos ao município, estarão gerando emprego e estarão com dignidade. Isso nós conseguiremos diminuir muito a questão da desigualdade social. A desigualdade social é algo que existe há milhares de anos, mas nós, dentro da nossa cidade, não podemos cruzar os braços, e nós somos uma economia muito forte, somos a 8ª economia do estado da Bahia e temos todas as condições e as ferramentas necessárias para criar novos campos de serviço. Então o gestor público precisa criar alternativas, e nós criaremos, junto, como eu disse, a questão da reforma agrária. Quando essas pessoas puderem produzir o seu alimento e trazendo para que seja vendido nas feiras de Luiz Eduardo Magalhães, eles estarão gerando o seu recurso e tendo dignidade dentro da sua casa. Para o combate às desigualdades, existem medidas a médio e longo prazo, e algumas que podem ser adotadas aí e com resultados em um curto espaço de tempo. Quais medidas o senhor entende que é possível aí para reduzir as desigualdades sociais de uma forma mais rápida? Olha, nós precisamos sentar com a sociedade civil organizada. Isso faz parte, Jota, do plano de governo. Nós precisamos discutir com os vários setores, com a sociedade civil organizada, com os comerciantes, com os empresários, com a segurança pública, com as igrejas, com as ONGs, com todos, e juntos chegarmos a uma decisão de fato que contemple a sociedade num todo. Porque o que nós precisamos num determinado setor é diferente do outro. Então nós precisamos ouvir. A prefeitura estará aberta, as portas serão abertas, todos terão acesso e todos serão ouvidos. É isso que nós precisamos, dar a oportunidade que as pessoas conversem, que as pessoas
possam debater e dizer, a minha deficiência é essa, eu acho que o caminho certo que nós todos juntos podemos seguir é esse. E com isso, nós já estamos tratando com igualdade. Nós estamos ouvindo a população e dessa forma gerando equilibrando a sociedade. Uma das formas de combater as desigualdades sociais, sem dúvidas, é a educação. Que, diga-se de passagem, é um direito fundamental que está lá na nossa Constituição. Mas, lamentavelmente, o que vemos em nosso país é uma educação frágil, uma educação, um sistema educacional alvo de críticas. Inclusive, hoje tivemos manifestação aqui no município de Luiz Eduardo Magalhães, né? Alunos da rede pública se manifestando em relação a alguns problemas que existem aqui no nosso município. Apesar de tudo, sabemos que a educação, ela tem um poder enorme. Ela tem o poder de transformar a sociedade, de dar oportunidades ao indivíduo, inclusive dá oportunidade de combater a pobreza, de fazer a economia crescer. Uma pessoa que tem um nível de escolaridade mais alto, ela dificilmente destrói o meio ambiente da mesma forma que uma pessoa que não teve a oportunidade de ter uma educação ambiental. Sabendo da importância da educação e do atual quadro crítico em que se encontra, o que o senhor pensa sobre a educação no município de Luiz Eduardo Magalhães? De fato, a educação é um dos pilares mais importantes na construção de uma sociedade justa e democrática. E a política educacional, que busca qualidade, deve estar comprometida não só com a estrutura física, mas também com a valorização dos profissionais, Jota, desses professores que são verdadeiros heróis. Sabe, eles não possuem o seu devido reconhecimento, e nós precisamos pegar e olhar com carinho. Infelizmente, Luiz Eduardo Magalhães, nós temos os professores contratados que têm uma ação na justiça há alguns anos já, porque não estão recebendo o seu 13º e suas férias, e isso está na Lei 8.112 de 1990. E isso, eu quero que os professores ouçam. Nós iremos resolver esse problema, porque vocês têm que ter igualdade. Vocês são as pessoas que fazem a nossa sociedade melhor. Jota, nós queremos realizar um concurso público para que tenha o maior número de vagas, para que, de fato, não tenham tantos contratados. Nós não vamos conseguir acabar de uma vez com todos os contratados. A partir desse concurso, será feito um cadastro de reserva disponível para a efetivação dessas vagas. Quando surgirem as vagas, essas pessoas que estão ali serão chamadas para ocuparem os seus respectivos cargos. Isso é muito comum e está previsto em lei. Formaremos o enquadramento dos profissionais do magistério em 40 horas, que, aliás, tem sido uma grande luta dos professores e do sindicato. E quero mandar um grande abraço, inclusive, pro seu Alcindo, que é um lutador que luta pela classe, pelos professores. Professores esses que são heróis. Eu sou fruto da educação de Luiz Eduardo Magalhães. Eu estudei no SEMO. Foi muito bacana. Eu quero mandar, inclusive, um abraço para minha professora Ivanir Terra, para a professora Helena, para a Judinalva, para alguns amigos que estudaram comigo, Estevam Chiotti, que ainda está aqui, Marcos Alba, Jussara Rama. Então, nós precisamos valorizar, e você pode ter certeza que muito do que o Fábio Lauck hoje eu devo a esses professores. Então, nós precisamos valorizar, sim, porque o alicerce da sociedade são os professores, é a nossa educação. Se o cidadão for mais educado, ele é mais seguro, ele é menos doente, ele tem mais aptidão ao mercado de trabalho, e é isso que nós queremos. De fato, o alicerce de qualquer sociedade democrática e justa é a educação. E nós iremos trabalhar com prioridade e, acima de tudo, valorizando esses verdadeiros guerreiros, que são os professores. Todos que fazem educação, desde a faxineira, aquela tia que limpa o banheiro, a diretora da escola, aquelas pessoas que estão dentro da sala de aula. Vamos valorizar todos com igualdade e com respeito, porque eles são os formadores do futuro da nossa cidade, do futuro do nosso estado e do futuro do nosso país. Educação e cultura são dois temas, duas áreas que caminham lado a lado, né? E o nosso próximo tema é cultura. A cultura que pode ser conceituada como a soma de costumes, tradições e valores de um povo. Luiz Eduardo Magalhães, de certa forma, é uma cidade especial. Nós temos aqui uma miscigenação cultural enorme.
Mas ao mesmo tempo em que isso é enaltecido, também acaba sendo alvo de questionamento, tendo em vista que há uma separação visível. Apesar da presença marcante da cultura nordestina e sulista, questiona-se a falta de uma identidade própria da cultura luiz-eduardense. O que fazer para continuar valorizando as diversas culturas existentes no município e, ao mesmo tempo, criar uma cultura própria? Olha só, Luiz Eduardo Magalhães é uma adolescente ainda, tem 16 anos de idade. A formação a nossa cultura está em formação. De fato, nós temos pessoas do sul do país, do norte, nordeste, de todos os lugares desse país e do mundo, inclusive. Então, nós precisamos olhar com muito carinho. A secretaria tem que estar de portas abertas e ouvir essas pessoas. Nós temos um conselho municipal de cultura. Esse conselho efetivamente tem que funcionar, tem que ouvir a essas pessoas. Por exemplo, nós temos as quadrilhas de Luiz Eduardo Magalhães, Jota, a Joyce, o Pássaro Preto, nós temos a Carol, essa menina que é uma cantora gospel, que é prata da casa, são pessoas de Luiz Eduardo Magalhães. Nós temos o Carlinhos da Capoeira. Então nós precisamos ouvir essas pessoas que de fato fazem a cultura e vivem da cultura e levam o nome de Luiz Eduardo Magalhães para as nossas cidades vizinhas e para outros estados. Então, não adianta apenas você ter uma estrutura física, você precisa cuidar daquelas pessoas que querem aprender alguma coisa ligada à cultura, que quer cantar, que quer dançar, que quer lutar. Então a gente precisa exatamente da informação, precisa ouvir a sociedade, nos reunirmos com esse conselho e chegarmos, como eu disse, nós precisamos juntos construir. Luiz Eduardo Magalhães é uma jovem cidade e com isso nós precisamos ouvir a sociedade civil organizada em cada segmento que nós acharmos que tem deficiência. Olha, Fábio, uma das preocupações que deve-se ter é que essas diferentes culturas comecem a se distanciar, ao invés de se aproximar. Então eu pergunto, o que fazer para que haja uma interação maior entre os integrantes dessas diferentes culturas? Eu não falei porque eu acho bacana esse bate-bola contigo e parabéns, você é um ótimo mediador. Nós precisamos sim, isso aqui tá na minha fala, criar cada 2 finais de semana por mês, domingos culturais, proporcionar que essas pessoas se apresentem nas praças da nossa cidade, desenvolvendo, fomentando, mostrando para nossas pessoas, para a sociedade civil organizada, aquele pai, aquela mãe, aquela família que vai na praça e fica assistindo uma peça de teatro, uma quadrilha se apresentando, a Carol cantando, o Carlinhos apresentando a capoeira, o pessoal do CTG apresentando os seus poemas, as suas danças, os nossos nordestinos. Eu quero criar o CTN, o Centro de Tradições Nordestinas. Isso é louvável. Então a gente quer aproximar e juntar todos, cada um no seu quadrado, mas a cultura é algo macro, nós temos que pensar em todos. Tá ok, pré-candidato Fábio Lauck. Hoje, sexta-feira, 15 de julho, estamos entrevistando o pré-candidato a prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Fábio Lauck, dando sequência aí à série de entrevistas com todos os pré-candidatos a prefeito de Luiz Eduardo Magalhães. Fábio, muito se fala em investimento, né? É preciso construir hospital, é preciso fazer asfalto, é preciso fazer saneamento básico, e tudo isso demanda recursos, né? No entanto, há uma grande preocupação, porque já se admite a queda na arrecadação e, consequentemente, aí um orçamento menor, um orçamento cada vez mais apertado. Eu pergunto ao pré-candidato Fábio Lauck, o que fazer para continuar aumentando a arrecadação e gerindo o orçamento público de forma que atenda às necessidades da população, proporcionando assim uma qualidade de vida cada vez melhor no município? Olha só, em primeiro lugar é preciso organizar a casa e buscar uma gestão pública integrada e efetiva. Nós precisamos rever todos esses contratos de aluguéis, Jota, que nós temos dentro do município, e não estou dizendo que isso é desnecessário. Precisamos rever.
equalizar e colocar dentro de um número legal, dentro de um parâmetro aceitável. Economizando, nós precisamos modernizar a nossa administração, garantindo qualidade e agilidade na eficiência no atendimento. Eu falei anteriormente quanto à questão de nós valorizarmos a nossa mão de obra, os nossos empresários, os micro, pequenos e médios empresários. Isso você vai estar gerando renda, receita. Esses empresários vão estar pagando o seu ISS, vão estar pagando o seu IPTU, vão estar pagando todos os seus débitos devidos para o município. Mas nós precisamos valorizar a nossa gente, as pessoas que moram em Luiz Eduardo Magalhães. Eu acho lamentável que meia dúzia de pessoas sejam beneficiadas, enquanto uma população de quase 100 mil habitantes está aí à mercê de tudo. Então nós precisamos olhar com carinho. É óbvio que a arrecadação ela caiu a nível federal, a nível estadual. Precisamos ouvir os empresários que têm os seus débitos, porque eles são pessoas que geram a nossa receita. Vamos pegar dentro do que a lei determina, ouvi-los, equalizar, dividir, como fica bom para que eles paguem, e com isso, efetivamente, deixar esses empresários com a sua certidão negativa e o município arrecadando. É dessa forma que a gente vai conseguir pegar e ultrapassar essa crise. Essa crise não vai ficar para sempre. Ela vai, uma hora dessa, ela vai sair. E nós todos juntos sairemos, a sociedade civil organizada trabalhando, o gestor público abrindo as portas, ouvindo aquele empresário, aquele loteador, aquele comerciante que está com seu débito atrasado e fala, vamos parcelar dentro do que a lei permite e vamos deixar esse empresário com a sua certidão negativa para que ele possa trabalhar, gerar seu emprego, gerar renda e pagar seu devido imposto direitinho para a nossa cidade. Olha, se comenta muito que falta uma gestão eficiente, não especificamente falando de Luiz Eduardo Magalhães, mas em todas as esferas, né? Infelizmente o governo gasta muito, mas gasta mal. Como fazer então uma gestão eficiente atendendo às necessidades da população? Olha só, nós precisamos ouvir a população. É lamentável, por exemplo, disse na boca pequena que vão cortar algumas especialidades da policlínica. É lamentável. Nós precisamos ampliar a saúde. Salário dos funcionários públicos municipais, isso você pode averiguar. Está tendo um corte. Poxa, cortar no momento desse, vamos cortar o salário dessas pessoas que estão fazendo o seu devido trabalho por uma má gestão, agora eles vão ser prejudicados? Então a gente precisa ouvir a sociedade civil organizada e os nossos respectivos colaboradores, que são os funcionários públicos municipais. Nós precisamos caminhar a mesma estrada, com o mesmo rumo e com o mesmo objetivo. Olha, quando se fala de eficiência, a gente acaba lembrando aí da tecnologia, né? A tecnologia que tem sido a responsável aí por tornar as gestões eficientes, por melhorar processos de produção. A gente percebe aí a influência da tecnologia, principalmente no setor privado, né? A nova forma de produzir, a nova forma de se criar, utilizando aí os recursos tecnológicos. Há pouco tempo, inclusive, tivemos aí uma visita de membros do Conselho de Segurança a algumas cidades do interior paulista e puderam trazer e apresentar para a população de Luiz Eduardo Magalhães alguns sistemas eficientes e tecnologia sendo utilizada aí em favor da segurança pública. Eu pergunto ao senhor, como a tecnologia pode ajudar na gestão pública e produzir resultados efetivos nas diversas áreas sob a responsabilidade do poder público? Olha só, nós não podemos negar e considerar que a ciência, a tecnologia e a inovação é uma ferramenta da melhoria de vida da população, da prefeitura, da parte do poder público. Eu sou defensor do uso da tecnologia, sim, nas diversas áreas do poder público. Esse movimento de cidades conectadas é irreversível, Jota. Isso auxilia a gestão pública e ainda beneficia os cidadãos. Porém, hoje em Lem, a tecnologia não funciona de fato. Todos os dias ouvimos falar da 4G. Você que é de Lem e está me ouvindo, pense. Essa tecnologia melhorou o que na sua vida? Em que? Pense. Será que é barato manter toda essa estrutura que não está contribuindo em nada para a vida do cidadão de Lem? Vá na transparência. Tá o acesso. Veja quanto custa a manutenção mensal das câmeras. Quanto custa a manutenção da cidade inteligente? É lamentável. Será que é barato manter isso? Será que é dessa forma mesmo que a gente vai conseguir coibir? Vai assegurar a nossa sociedade? A inteligência tem que estar interligada
com as forças policiais, com a guarda municipal, com a polícia civil. Não adianta a gente ficar só fazendo propaganda, a gente precisa efetivamente pegar e fazer com que a coisa funcione. Precisamos interligar as secretarias municipais, nós precisamos, o gestor público municipal precisa saber o que está acontecendo na Secretaria de Infraestrutura, de Saúde, de Educação, em tempo real, com um clique no seu computador. Será que isso acontece aqui na nossa cidade? Eu te digo, não acontece. Então nós precisamos de fato pegar e analisar. Isso que eu digo, a gente parabéns para vocês o que vocês estão fazendo. Ouvindo a todos, mas a população é inteligente. Analise cada um que fala e vá buscar de fato a verdade. O contribuinte, Fábio, sabe que a Receita Federal utiliza aí um dos sistemas mais inteligentes e de avançada tecnologia, justamente aí num setor tão importante que é o setor de arrecadação. Aqui no município, como é possível implantar um setor dinâmico e que, ao mesmo tempo que facilite a vida do contribuinte, melhore também a arrecadação para o município? Eu acho que nós precisamos, de fato, o Executivo Municipal precisa fazer o que o Fernando Murata fez, o que o Ulisses do Conseg fez. Nós precisamos ir em cidades, como eles foram em São Paulo. Deu certo, está dando certo, está funcionando, está coibindo a criminalidade, está ajudando a resolver os projetos de problemas que a polícia tem, e o custo, pelo que eu falei com eles, é muito abaixo do que se fala. Então nós precisamos pegar e ouvir essas pessoas que o projeto deu certo e fazer implantar na nossa cidade. E aí está feito o negócio. Vamos junto trabalhar ouvindo a sociedade, ouvindo cada um do seu segmento e fazer com que isso aconteça. O senhor comentou aí sobre a visita dos membros do Conselho de Segurança, e segurança é justamente o nosso próximo tema, né? O Brasil, no século passado, passou por um momento muito complicado, né? A crise da fome alastrou o país, lamentavelmente, e diversas políticas públicas foram criadas, e hoje ainda temos sim esse problema, mas de forma bem mais amena. Hoje o país passa por um momento, uma verdadeira crise na segurança pública, né? O cidadão de bem hoje, ele se sente cada vez mais encarcerado, cada vez mais com medo. Infelizmente, todos os dias recebemos informações de assaltos, de furtos, homicídios. Já disse aqui em algumas ocasiões que, lamentavelmente, o Brasil atualmente se mantém aí detentor do trágico título de país com o maior número absoluto de homicídios do planeta. Os números que temos no Brasil são números aí considerados como uma epidemia de homicídio. Luiz Eduardo Magalhães, infelizmente a situação não é diferente. Recebemos aqui todos os dias reclamações de pais, de mães, né, que às vezes deu de presente um celular para um filho, para que o filho, quando estivesse na escola, pudesse se comunicar com o pai ou com a mãe, mas o filho foi para a escola, no meio do caminho um meliante interceptou, roubou o aparelho de celular. E todos os dias recebemos diversas notícias nesse sentido. Roubo de veículos, motocicletas. Infelizmente vivemos aí uma verdadeira crise na segurança pública. Eu pergunto ao senhor Fábio Lauck, o que fazer para reduzir a criminalidade e tornar o município de Luiz Eduardo Magalhães mais seguro? Olha, Jota, não dá para passar a vida toda dizendo que a obrigação de dar segurança é do Estado e cruzar os braços e ficar olhando tudo isso que está acontecendo. A obrigação é do gestor público municipal, porque são as nossas pessoas, são os nossos filhos, são os nossos jovens que estão tendo suas vidas ceifadas. Uma das medidas que nós imediatamente iremos tomar é a lei do silêncio. Se você conversar com os delegados da Polícia Civil de Luiz Eduardo Magalhães, com a inteligência da CIP Cerrado, da 85, com os comandantes, a maioria dos assassinatos aconteceram de madrugada. E nós vamos implantar uma lei rigorosa de silêncio dentro da nossa cidade. Outro fator, outra coisa que nós faremos imediatamente assim que estivermos à frente da prefeitura é armar a guarda municipal. Isso está na lei 13.022 de 1990. Guarda municipal essa, Jota, que inclusive nós temos um dos agentes municipais que foi destaque nacional, o João Batista. Quero até mandar um abraço para ele. O cara foi condecorado pelo conhecimento, pelos trabalhos prestados. Nós temos apenas hoje 55 guardas municipais. Nós efetivamente vamos colocar isso para 150, eles serão preparados, treinados, estarão armados, cuidando da nossa cidade. Qual que é o maior patrimônio que uma cidade tem? São as pessoas.
O nosso maior patrimônio são as pessoas. Então nós temos que cuidar do nosso patrimônio, que são as pessoas. Investir na infraestrutura, não apenas dar a sensação de segurança para Luiz Eduardo Magalhães, efetivamente trazer a segurança. Esses agentes da Guarda Municipal vão poder efetuar a prisão do devido delinquente e apresentá-lo à Polícia Civil. Hoje eles não podem fazer isso. E quero também parabenizar a 85, o Major Pessoa, um cara extraordinário que faz um trabalho brilhante com pouca gente, mas são heróis. Eu quero parabenizar o Major Amâncio também, da CIP Cerrado, que graças a essas forças policiais, o índice de criminalidade nosso não é maior. É muito alto, Nós já temos 33 homicídios neste ano. É altíssimo. É fora do normal, inclusive. No Brasil se morre mais gente do que nas guerras. Então a gente precisa cuidar do nosso patrimônio, das nossas crianças, das nossas pessoas, porque você pode analisar, inclusive a maioria dessas pessoas que acabam perdendo a vida são jovens, são adolescentes, e nós vamos implantar a lei do silêncio. A questão da inteligência, quem faz inteligência? É a polícia. Mas nós precisamos conversar, nós precisamos ter um Conselho Municipal de Segurança, que já existe, que eu consigo trazer ele para dentro do município. Quero parabenizar mais uma vez o Ulisses e o Fernando Murato, que são pessoas incansáveis, que lutam pela legalidade e pela liberação, que a Guarda Municipal possa trabalhar armada. Quero mandar um abraço e juntos nós vamos conseguir, e vocês podem ter certeza que em um ano o índice de criminalidade da nossa cidade vai cair muito, muito mesmo. Fábio Lauck, morre muita gente vítima de crime, mas também, infelizmente, perdemos muitas vidas no trânsito. Em Luiz Eduardo Magalhães também, lamentavelmente, temos aí uma quantidade de acidentes de trânsito que chega a impressionar. Tudo isso porque o cidadão, ele se sente obrigado a comprar uma motocicleta, um veículo de 4 rodas, muitas vezes até antes mesmo de fazer o processo de habilitação, por uma questão de necessidade. Isso porque o transporte público, infelizmente, não funciona da forma que deveria funcionar. Eu pergunto ao senhor, o que fazer para incentivar o uso do transporte público, melhorar o trânsito e resolver o problema da mobilidade urbana no município de Luiz Eduardo? A questão do transporte público é ouvir quem de fato usa o transporte público. O coletivo está passando no horário certo? Está fazendo o trajeto correto? É isso de fato que nós precisamos? É isso de fato que a população necessita? Então, precisamos ouvir. A questão da mobilidade, precisamos interligar as nossas avenidas. Nós temos hoje, e infelizmente, no meu ponto de vista, eu não concordo com essas ciclovias onde estão inclusive tirando os clientes do comércio local. As ciclovias têm que ficar em artérias das cidades, na Avenida Brasília, na JK, na Quixiro Murata, na Salvador, na Cândido Portinari, em todas as avenidas que nós temos, para interligar, para os pedestres poderem andar. Então a gente precisa pensar no trânsito. Será que é só chegar e botar uma mão única aqui? Foi consultado o empresário? Foi consultado aquele comerciante que está ali? Eu ouço muitas reclamações. Então a gente precisa ouvir a sociedade. A gente precisa... Será que aqueles comerciantes da rua Ibitiba estão felizes? Eu acho que não. São 300 e poucos empresários ali de outras ruas que fizeram mão única. Então a gente precisa pegar e ouvir a sociedade. Nós precisamos ouvir os motoboys. Quero mandar um abraço para o Silvano, presidente, que tem quase 160, 157 para ser mais exato, motoboys da nossa cidade. Nós precisamos conversar com eles. Nós precisamos ouvir os taxistas que estão sem alvará. O executivo municipal não assinou o alvará deles. São pessoas que vivem disso. Põem o pão de cada dia dentro da sua casa, trabalhando. Então nós precisamos, de fato, as passarelas. Ontem nós tivemos mais uma vítima fatal atravessando a BR, que quero mandar até um abraço pro Charley, que é meu Charlan, que é um pré-candidato a vereador nosso, que é o pai de um funcionário dele que veio a falecer. Então quero mandar meus sentimentos à família. E nós precisamos, de fato, parar de perder vidas. Nós precisamos cuidar disso. Cadê as passarelas? Cadê a iluminação da BR? Quantas pessoas ainda vão ter que perder a vida? Quantas já perderam? Então isso é algo que a gente tem que fazer junto com a sociedade civil organizada, conversar com quem entende de trânsito, não simplesmente chegar e falar é assim e pronto. Vamos ouvir os profissionais da área. E eu estou aberto para isso. Ficou muito claro que nós estaremos fazendo uma gestão pública junto com a sociedade civil organizada.
Fábio Lauck, estamos chegando ao final da nossa entrevista. No entanto, conforme combinado, o senhor tem aí 5 minutos para fazer as suas considerações finais. Inclusive, dentro desse tempo, o senhor pode se manifestar livremente sobre assuntos que julgar pertinentes. Quero muito agradecer a sua participação dentro do programa Mundial Notícias, participando desta série de entrevistas. Eu quero, inclusive, dizer que o nosso objetivo aqui é fazer com que a população conheça melhor cada pré-candidato, conheça as ideias, os projetos, e agradeço muito por você ter aceitado o nosso convite. Olha, quem agradece sou eu. Eu quero inclusive parabenizar a Mundial, um veículo democrático da palavra, que presta seu devido serviço à sociedade.